pastor da Igreja Batista Morada Nova em Teresina, no Piauí, desde 2014. Graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Teresina e em Liderança Avançada pelo Instituto Haggai. Pós-graduando em Pregação Expositiva e Liderança Cristã pelo Instituto Palavra da Vida. Mestre em Ministério Pastoral pelo Seminário Servos de Cristo. Professor do Seminário Teológico Batista de Teresina nas áreas de Liderança Cristã, Evangelismo, Plantação de Igrejas e Antigo Testamento. Casado com Gabriela Souza e pai de João Vitor, Cecília e Pedro Lucas. Boa noite. Bom dia! Cadê Isaías? Lembrei de ti, Isaías. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que coisa linda estar aqui. Que maravilha estar aqui. Eu gostaria de começar esse momento lembrando de um grande pastor que muito abençoou o estado do Piauí, o pastor José de Brito Barros. O pastor José de Brito Barros, ele dizia que quando ele ia pregar, ele tinha o pré-prega, o prega e o pós-prega. E eu estou no pré-prega agora. Então eu quero louvar a Deus por poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao meu querido que está aqui trabalhando na minha mídia, pastor Jefferson. Uma bênção de Deus na minha vida, meu mentor na visão de igreja multiplicadora. Louvar a Deus pela minha família. Vai colocar a foto da minha família aí, vai dar certo? Vai dar certo. Minha família que está nos assistindo. Sou casado com Gabriela, pai do João Vitor, Cecília e Pedro Lucas. Somos multiplicadores, irmãos, amém? Multiplicadores. Deus me presenteou com essa linda família. Meu filho estava na primeira noite que estávamos aqui. O meu filho de 8 anos, João Vitor, pastor, estava lá chorando. Ele vendo o testemunho e chorando. E quando terminou, ele disse: papai, você vai trazer uma família, não vai? Já comecei a conversar aí sobre isso. Nós já levamos uma família venezuelana para lá, para o Piauí, que tem sido uma bênção na nossa igreja, está firme no Senhor. Inclusive já tem um filhinho brasileiro, né? Essa família, Frank Albanes, tem sido uma bênção na nossa vida. Camila e agora o Emanuel também. Minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida. Eu vendo o pastor falando da sua esposa aqui. Minha esposa é uma paulista. Tem alguém de São Paulo aqui? Glória a Deus, vocês são bênçãos. São Paulo tem muita mulher bonita, é ou não é, irmãos? E lá em Caracol, sul do estado do Piauí, minha esposa foi para um projeto missionário para dar um treinamento para os missionários. E quando eu cheguei lá, depois de um dia todo de viagem, que eu fui beber água, ela estava no bebedouro, eu parei, eu olhei para ela, ela olhou para mim. E ela não resistiu, irmãos. Ela não resistiu. De lá para cá, 11 anos de casado e pastoreando a Igreja da Morada. Eu creio que está a foto aí. Está aí a foto da igreja? Igreja da Morada. Uma igreja linda, uma igreja de amor e comunhão. Eu estou acompanhado de 5 irmãos da nossa igreja. Eu queria que eles ficassem de pé. O irmão Alisson, irmã Patrícia, irmã Eliane, irmão Júnior. Eu queria que vocês 4 sentassem. E aqui em pé ainda o meu querido pastor Paulo, pastor ao meu lado, na Igreja Batista da Morada Nova, também junto ao pastor Ronald. E eu pedi para ele ficar de pé, porque esse cara tem uma importância muito grande em tudo isso. Ele é meu irmão, é meu irmãozão, meu amigo querido. E lá atrás, em 2015, quando a gente começou a visão de Igreja Multiplicadora, pastor Esdras, eu cometi um erro gravíssimo, que eu aconselho você a não cometer, de querer delegar a função a outra pessoa, enquanto você que é pastor tem essa responsabilidade. Eu chamei Paulinho era seminarista ainda, eu disse: Paulinho, lê esse material e você vai ficar responsável por isso. Paulinho levou os livros, começou a ler, aí me ligou: pastor, posso ir no seu apartamento? Eu disse: pode. Ele chegou com os livros, tudinho lá, botou na minha mesa, olhou para mim, pastor Fernando, e disse assim: pastor, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o senhor, é o senhor que tem que liderar esse negócio aqui na igreja. E aquele dia foi muito importante para a minha vida, pastor Paulo. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo. Obrigado. Queridos, vamos conversar acerca da palavra do Senhor. Eu estava comentando com o pastor Eude, pastor Isaías. Eu não sei mais o que é que eu prego, já falaram tudo aqui. Na primeira noite, o pastor Tiago já deu 10 pontos, não ficou nenhum para nós. Tá difícil, irmãos, tá difícil aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um alinhamento do Senhor em tudo aquilo que Ele tem falado aqui. Enquanto eu estava lá no Piauí, pastor Isaías no Rio,
pastor Chuck lá nos Estados Unidos, pastor Eude, sem dúvida, ali no Rio Grande do Norte. O Senhor foi ministrando ao nosso coração a sua palavra, e eu tenho visto como o Senhor tem trabalhado e se alinhado tudo aquilo que tem sido pregado nesse lugar. Então eu quero convidar você mais uma vez para um texto que você conhece muito bem, Atos capítulo 2. Nós leremos novamente a leitura o texto do primeiro dia, na primeira noite, do 42 ao 47. Onde a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Foi-me dado o tema Igreja, Evangelho Visível. E quando nós pensamos nesse tema, antes de entrar propriamente no texto, a gente precisa primeiro responder duas perguntas. E a primeira pergunta é: o que é a igreja? O que é a igreja? Igreja é, sem dúvida alguma, pode ir passando o slide, tá? É uma comunidade de pessoas regeneradas, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, onde na sua prática diária exercitam a maravilhosa graça de Cristo, com o propósito de todos os dias espelhar e espalhar a glória de Deus. Isso é igreja. Pessoas unidas, servindo, glorificando o nosso Deus, vivendo a palavra de Deus, espalhando a graça de Deus, para que o nosso Deus seja dia após dia glorificado. Igreja, o evangelho visível. O que é a igreja? Mas a segunda pergunta que nós precisamos responder é: o que é o evangelho? O que é o evangelho? Se a igreja é o evangelho visível, então nós precisamos saber o que é o evangelho. Sabemos que o evangelho são as boas novas de Deus aos homens. Sabemos que o evangelho é a proclamação daquele que se fez carne, que habitou entre nós. Aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para nos resgatar de uma vida de pecado e nos trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Sabemos que o evangelho é a proclamação daquele que foi pregado na cruz, mas a cruz não foi capaz de detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive para todo sempre. O evangelho é o próprio Cristo, aquele que nós proclamamos, aquele que nós anunciamos, aquele que vai alcançar o seu amigo, o seu alvo de oração, aquelas pessoas por quem você tem orado, por quem você tem clamado, por quem você tem chorado, e o Senhor irá alcançar através da sua vida, pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Queridos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se entregou naquela cruz no nosso lugar. Ele verteu o seu sangue no Calvário, ali no madeiro por nós. Quando esse Cristo habita em nós, quando o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo habita em nós, o Verbo de Deus, a palavra de Deus em nós habita, lógico. Assim, queridos, quando nós pensamos em uma igreja que é o evangelho, visível do Senhor, nós estamos então nos referindo a uma igreja que vive Cristo. Uma igreja que vive Cristo. Uma igreja que espelha Cristo. Uma igreja que vive a palavra do Senhor com fidelidade. Uma igreja que que é uma manifestação visível da graça e que traz glória ao nome do Senhor. Pode passar o slide. O que temos diante de nós é o texto de Atos capítulo 2, do 42 ao 47.
E como nós só temos especialistas em Bíblia aqui, os irmãos já sabem que Atos foi escrito por Lucas, o seu segundo livro. Ele escreve um primeiro relatório a Teófilo, um alto oficial do exército romano que se converte a Cristo e pede a Lucas para escrever esse relatório sobre a vida e o ministério de Jesus. Lucas escreve então o Evangelho de Lucas e depois escreve o livro de Atos, narrando então sobre o ministério da igreja no poder do Espírito Santo. E a ideia central que Lucas trabalha nesse livro é a ideia de que a igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, tem a missão de proclamar o Evangelho de Cristo até que Ele volte. Quando nós olhamos para esse texto, nós chegamos em um momento muito especial. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 15, nós temos Lucas narrando aquele momento que Jesus ressuscita, passa ali 40 dias com seus discípulos, orientando-os a permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Do 15 em diante nós vemos a igreja em oração, do 14 em diante a igreja em oração, ali obedecendo o Senhor e esperando a descida do Espírito. Depois nós vamos ver ele escolhendo o sucessor de Judas. Logo depois, no capítulo 2, nós vemos a promessa do Senhor se cumprindo, o Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus, e o povo começando a falar ali em outros idiomas, em outros dialetos. E aí, no versículo 13 do capítulo 2, nós vemos uma turma zombando e dizendo: olha, esses caras estão embriagados. E aí Pedro se levanta, e Pedro começa a pregar, e Pedro começa a expor a palavra de Deus e dizer: olha, esses homens não estão embriagados. Isso que vocês estão vendo é a promessa do Senhor se cumprindo. O Cristo que vocês crucificaram. Aí ele começa a confrontar com a palavra aquele povo. E aí nós vemos logo depois, pastor Flávio Lúcio, no versículo 41, que essa proclamação fiel da palavra por parte de Pedro. O Pedro que negou Jesus. O Pedrão, naquele dia, quando o galo cantou, ele teve medo de dizer que ele era um seguidor de Cristo, porque ele tinha medo do que poderia lhe acontecer. Agora Pedro, com toda coragem, com toda ousadia, proclama o Evangelho, e cerca de 3.000 vidas se rendem ao Senhor, como nos denuncia o versículo 41 de Atos 2. Quando nós chegamos no versículo 42... nós não estamos nos referindo aqui a uma igreja pequena. Nós não estamos nos referindo aqui a uma igreja apenas com aquelas 120 pessoas aproximadamente. Nós estamos falando, pastor Samuel, de uma igreja de mais de 3.000 pessoas. Às vezes nós olhamos para esse texto e pensamos: é muito fácil ser uma igreja que vive em comunhão, parte o pão de casa em casa, que pratica a oração. É uma igreja pequena. Nós estamos falando de uma igreja grande, pastor Fernando Brandão. Mais de 3.000 pessoas. E por que essa igreja assim vivia? Porque aquela igreja era pastoreada por homens sérios. Os mesmos que lá em Mateus 28 ouviram do Senhor Jesus dizendo: vão e façam discípulos. E aí Jesus disse um negócio interessante: ensine a eles tudo que eu vos tenho ensinado. Eles estavam fazendo isso com essas pessoas. Eles estavam ensinando a palavra de Deus. Tudo que eles aprenderam de Cristo, eles passaram para essa turma toda, para essa igreja, para esses irmãos novos na fé. Era tão intenso o testemunho dessa igreja, que aquela igreja caiu na graça do povo. Vidas se renderam a Jesus. Vidas foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aquela igreja era sem dúvida uma igreja que tornava o Evangelho visível. Quando nós olhamos para esse texto, eu não sei você, mas muitas vezes eu já me questionei: como a minha igreja pode ser uma igreja assim? Quem já pensou isso quando leu Atos 2:42? Como a minha igreja pode ser uma igreja que torna o Evangelho visível? Como a minha igreja pode ser uma igreja como a igreja primitiva? E é essa pergunta que nós vamos tentar responder nessa manhã. Como sermos uma igreja que torna o Evangelho visível? E a primeira resposta para isso está no fato de que é somente vivendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A igreja de Atos, ela perseverava na palavra.
Aquela igreja era uma igreja que, sem dúvida alguma, vivia princípios bíblicos, princípios fundamentais para a vivência da comunidade de fé. Uma igreja que vivia em comunhão, partindo pão e muita oração. Mas quando nós olhamos para isso, nós achamos que isso é mero fruto de um esforço humano. Eu quero fazer. Na verdade, isso é apenas resultado da palavra de Deus enraizada no coração daqueles irmãos. A palavra de Deus enraizada no coração, proclamada pelos apóstolos, fez com que aqueles irmãos vivessem princípios que traziam glória, exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque uma vez que a palavra do Senhor em nós habita, nós somos capazes de viver princípios que trazem glórias ao Senhor. Quando nós falamos em oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça, nós ficamos nos perguntando, mas como a nossa igreja vai viver isso? Como minha igreja vai ser uma igreja de oração? Como minha igreja vai ser uma igreja que discipula, que tem o discipulado como estilo de vida? Como a nossa igreja, que tem mais de 30 anos, e parece que está andando do mesmo jeito faz tempo, vai ser uma igreja que forma novos líderes, que planta novas igrejas, que exercita compaixão e graça. Meus irmãos, quando a palavra de Deus for enraizada no coração do povo de Deus, esses princípios vão fluir do coração do povo de Deus, trazendo glórias ao nome do Senhor. O discipulado só é possível quando vivemos a palavra. Pois o que é discipulado, né, pastor Diogo? Mestre em discipulado. Nossa referência brasileira em discipulado. O discipulado é ser e guiar outros a serem também aprendizes, servos do Deus vivo. A oração só pode ser vivida quando a palavra de Deus está enraizada em nossos corações. O nosso discípulo deve ser ensinado na palavra. Os nossos discípulos devem ser ensinados na palavra, pois a palavra é quem nos diz o que devemos ser, o que devemos fazer, até o que devemos pensar. É a palavra do Senhor que diz, porque ela é a nossa regra de fé e de prática. Não é o que nós achamos, não é o que nós queremos. É interessante algo que o pastor Diogo fala no seu livro, ele fala, é meio contraditório quando se trata de discipulado, porque nós estamos formando os nossos próprios discípulos dele, de Cristo. E nessa relação discipular, nós não temos direito de ensinar ao nosso discípulo o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa, mas o que Deus quer, o que Ele deseja para as nossas vidas. Certa vez, pode passar a próxima imagem. Quando eu cheguei na nossa igreja, tinha um casal, esse casal, Raimundo e Francisca. Você vê que o Senhor já se fazia presente na vida desse irmão. E quando nós assumimos aquela igreja, esses irmãos chegaram para mim e disseram, pastor, nós queremos tanto aprender, pastor. E a irmã Francisca tinha um detalhe, ela não sabia ler direito, ainda era gaga. Pastor. Mas ela disse, pastor, nós queremos aprender, e eu não sei, pastor, por que Deus não me capacita, não me usa? E aí aconteceu, aprove o Senhor, que num processo de mudança de residência, eu fui morar num apartamento, abaixo do apartamento deles. Certa tarde, eu estava na minha casa, tranquilo, tirei a tarde para descansar, quando eu comecei a ouvir, tipo, pá, céu, não sei o quê, céu, não sei o quê, aquele aí, eu parei, olhei, parei assim para olhar de onde vinha aquilo. Eu disse, não era a casa das minhas ovelhas. E era, irmãos, era de lá. Chamei minha esposa, nós entramos no quarto, começamos a orar por eles. Quando acalmou a briga, eu peguei minha Bíblia, subi para o apartamento deles, toquei a campainha, eles olharam assim, pastor. Botei um do lado, botei um de frente para o outro, abri as Escrituras. E comecei a confrontar aquele irmão acerca do seu papel como esposo, segundo as Escrituras. Aquela irmã, segundo o seu papel como esposa, segundo as Escrituras. Acerca da disciplina bíblica.
caso o seu testemunho não anunciasse Cristo. Aqueles irmãos foram constrangidos não pelo que eu queria dizer, mas pelo que a palavra dizia. Aqueles irmãos ficaram constrangidos com a palavra do Senhor, pediram perdão, se arrependeram e foram transformados pelo poder do Senhor. Hoje, pode passar foto, eles são líderes na nossa igreja. Francisca é líder de um pequeno grupo de mulheres, é o pequeno grupo que mais cresce, um dos pequenos grupos que mais crescem e está próximo a multiplicar. O Raimundo está num processo ainda, líder em treinamento, mas um cara que tem voado, tem sido bênção de Deus na nossa vida. Líderes poderosos nas mãos de Deus, mas que só começaram a ser usados de forma poderosa quando a palavra de Deus começou a ser vivida, praticada em suas vidas de fato. Um outro testemunho, pode passar. A foto desse rapaz, essa foto é de 2015, nossa primeira geração de líderes. Esse menino do meio é o Caleb. Caleb fez parte da primeira geração de líderes da nossa igreja. Um menino com grande potencial, servo de Deus. Mas tinha alguma coisa que fluía, pastor Gesto. Tinha alguma coisa que não ia. Eu me lembro que no nosso antigo prédio, eu sentei num banco que era fora da igreja com o Caleb. Eu chamei Caleb, sentei com ele e disse, cara, o que está acontecendo? Ele disse, cara, Deus quer usar tanto a tua vida, mas tem alguma coisa que te trava. Isso em 2015. E ele não sabia dizer, ou não quis dizer. E eu disse, pois a partir de hoje eu vou orar por você, e eu estou aqui, eu vou caminhar contigo. Passei 7 anos orando pelo Caleb. O Caleb era líder de pequeno grupo, é líder até hoje. E o pequeno grupo dele ainda rastejando ali, pouca participação, pouco envolvimento, poucas conversões. Acontece que ano passado, nós fizemos uma exposição do livro de Oséias na nossa igreja. Ah, meu irmão, o livro de Oséias é pesado. É ou não é? É pesado. E quando nós começamos a expor o livro de Oséias, eu olhava para o Caleb, e o Caleb olhava vidrado para mim. E um dia, terminou o culto, o Caleb chegou para mim e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. Posso marcar com o senhor essa semana? Eu pode? Vem aqui na igreja. Ele foi, ele disse, pastor, o senhor tem orado por mim. E eu lembro daquela conversa que nós tivemos lá atrás, de algo que me empacava, que me impedia. E agora o Senhor, os pastores têm pregado o livro de Oséias na nossa igreja, e Deus tem me moído, Deus tem me esmagado, Deus tem me confrontado. E eu estou aqui, pastor, para confessar pecados que eu nunca confessei para ninguém. E ele começou a confessar pecados. Nessa data, então, agora, foi ano passado. Aliás, esse ano já. O Caleb já estava casado com a Paula. E ele começou a confessar os seus pecados, nós oramos juntos. Eu disse, cara, agora você vai procurar sua esposa, você vai abrir o coração e você vai confessar para ela também. Paula sofreu, Paula chorou, minha esposa e eu colocamos debaixo do braço, levamos para a nossa casa, começamos um processo de acompanhamento, de restauração. Aquele casal que tinha tantas dificuldades, apesar de ser um casal jovem, belo, não entendia o porquê de tantas dificuldades que eles tinham, mas a palavra de Deus mostrou. Eles foram moídos, transformados, restaurados. Hoje Paula está grávida, esperando o primeiro filho. E o pequeno grupo deles, pode passar, começou a crescer, irmãos. O pequeno grupo começou a desenvolver. Nós já começamos uma conversa para multiplicar esse pequeno grupo no mês de fevereiro do próximo ano. E Caleb agora, no próximo ano, vai ser um dos nossos 5 seminaristas na nossa igreja. Não é o que eu quero dizer, é o que a palavra diz. A palavra que confronta, a palavra que transforma, a palavra que restaura. O que há, meus irmãos, de semelhante nesses nossos irmãos aqui citados, é que esses irmãos foram confrontados pela santa, viva e poderosa palavra do Senhor. Algo que eu, Natan, com a minha inteligência, capacidade, oratória, não sou capaz de fazer. Por isso, com muito temor e tremor, eu gostaria de dizer algo nessa manhã, a você, meu amigo pastor que está aqui. Eu quero lembrar-lhes que é nossa responsabilidade tornar a palavra de Deus conhecida à nossa igreja.
É nossa responsabilidade anunciar com fidelidade a palavra de Deus. O púlpito não é lugar de brincadeira, meus irmãos. O púlpito, ele não é lugar para ficarmos enrolando o povo com o coração ferido, amargurado. O púlpito não é lugar para indiretas. O púlpito é lugar para proclamar o evangelho vivo que transforma o homem, que transforma o coração. Nós estamos num encontro como esse e a gente quer ver Deus ali nos ajudando a se endividar. Não é, pastor Isaías? Eu brincando com o pastor Isaías, dizendo que o 6º princípio agora vai ser endividamento. Nós estamos aqui, queremos ver os nossos pequenos grupos multiplicarem. Glória a Deus, isso é bênção de Deus. Queremos avançar, vamos avançar. Pastor Isaías me causou uma crise, porque eu já estou pensando em derrubar nosso prédio e fazer outro depois de ontem. Isso é bênção de Deus. Mas, meus irmãos, antes que isso aconteça, o que a nossa igreja precisa entender, aliás, o que nossas ovelhas precisam, as nossas igrejas precisam, é de uma pregação fiel do Evangelho, é de serem confrontados pela palavra, é de serem ensinados na palavra. Precisamos, queridos, resgatar a seriedade dos nossos púlpitos. Precisamos dedicar horas na labuta da pregação. Precisamos ensinar doutrina às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, irmãos. Nenhuma pandemia, nenhuma tempestade ou qualquer outra circunstância adversa é capaz de deter uma igreja que está enraizada na palavra de Deus. Uma árvore com raízes profundas, meus irmãos, não cai diante de uma grande tempestade, cai? Uma igreja enraizada na palavra, ela não vai ceder diante de uma pandemia, diante de uma tempestade, diante das adversidades. Nós precisamos ser fiéis à palavra, porque uma igreja que vive, aliás, uma igreja que é o evangelho vivo, é uma igreja que está enraizada na palavra de Deus. Precisamos levar nossas igrejas de volta à Bíblia, de volta aos princípios da palavra, mas não somente a especulação ou a teoria, mas a prática, a vivência. Princípios como esse são princípios fundamentados na palavra de Deus. Meus irmãos, quanto mais enraizada na palavra a igreja estiver, mais ela espelhará o evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta continua: como sermos uma igreja que torna o evangelho visível? Vivenciando a graça de Deus. Naquela igreja os irmãos oravam uns pelos outros. Naquela igreja eles partiam pão de casa em casa, eles cuidavam uns dos outros segundo a necessidade de cada um. Naquela igreja a poderosa graça de Deus era visível na vida, na relação daqueles irmãos. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso e lembrar que o corpo de Cristo é composto pelo mais variado tipo de pessoas. Na nossa igreja tem um irmão chato, tem ou não tem? Quantos aqui tem um irmão chato na sua igreja? Levanta a mão. Agora quem é o irmão chato? Levanta a mão. Agora vamos para outra aqui. Na igreja tem irmãos fofoqueiros. Quem é o irmão fofoqueiro? Levanta a mão. Ó, o pior é que teve pastor que disse que é fofoqueiro. Eita, Jesus, misericórdia. Na igreja tem aquele irmão que fala muito. Tem aquele irmão que faz assim, aquele que faz assim. Tem irmão de todo jeito. No corpo de Cristo, na igreja do Senhor, é ou não é, irmãos? No nosso pequeno grupo, até flamenguista. Mas o pior é quando é vascaíno, pastor. Mas são meus irmãos em Cristo. Amém, pastor Diogo? Meus irmãos, que nós amamos. Queridos, o corpo de Cristo é composto pelo mais variado tipo de pessoa. Mas é certo que apesar das nossas diferenças, do jeito diferente, da cultura diferente de cada um, há algo que rege as nossas vidas para o mesmo propósito, que nós falamos, é a palavra de Deus.
Entretanto, como disse, somos diferentes. Alguns, inclusive, se utilizam dessa desculpa para deixar de congregar, porque diz que na igreja tem gente errada, é ou não é? Na igreja tem gente chata, na igreja tem irmão fofoqueiro, tem pessoas que decepcionam, sim, e todos nós somos potencialmente decepcionantes, irmãos. Todos nós. Decepcionamos alguém com os nossos erros. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Isso se dá porque a igreja é sim uma comunidade de pessoas regeneradas, mas também composta por irmãos que ainda lutam com o pecado todos os dias, como eu e você. Nós lutamos contra os nossos pecados para trazer glória ao nome do Senhor. E o que eu quero falar com isso, meus irmãos, é que é justamente em meio a essas diferenças que a graça de Deus pode ser manifesta. Porque a graça de Deus só pode ser manifesta onde há diferenças. Onde há, aliás, não só pode, né? Mas é manifesta onde há diferenças. Onde há aquele meu irmão que é chato, mas eu decidi amar o meu irmão por graça. Onde há aquele irmão que me decepcionou, mas eu decidi amá-lo por graça. É muito fácil nós andarmos com quem é parecido conosco. É muito fácil nós querermos estar perto com quem pensa como nós, de quem pensa como nós. Mas a igreja do Senhor, nem sempre nós vamos encontrar essas pessoas. Na igreja do Senhor nós vamos encontrar pessoas que nos decepcionam, pessoas que são chatas, pessoas que têm personalidades diferentes da nossa, pessoas que nos magoam. Mas essas pessoas nos fazem lembrar alguém. Essas pessoas nos fazem lembrar nós mesmos. Quando com os nossos pecados nós afrontamos a Cristo. Quando com os nossos pecados nós afrontamos a glória e a santidade de Cristo. E Cristo, apesar de nós, decidiu nos amar com graça. Se nós queremos ser uma igreja que torna o evangelho visível, nós precisamos viver essa graça em meio à nossa comunidade. É muito fácil amar quem não nos decepciona, ou aquele a quem chamamos de bom crente, mas amar aquele que é diferente de nós, amar aquele que nos feriu, aquele que nos atingiu pelas costas, é difícil. Mas na igreja, que é o evangelho visível de Cristo, há perdão, há restauração, a graça de Deus. Pode passar. Nossa igreja começou a crescer, desenvolver, e nós temos uma oração que até hoje nós fazemos em todo encontro de oração, é para que Deus revele os pecados escondidos dentro da nossa igreja. Todo encontro de oração nós fazemos essa oração. Deus mostra o que há de pecado, porque o Senhor não atua onde há pecado. E certa vez, em meio a essa oração, Deus nos mostrou algo de alguém que nós nunca imaginávamos. Eu quero deixar claro que todos os testemunhos que eu estou citando têm autorização, tá? Autorizado. Alguém que nós não imaginávamos. Esse rapaz chamado Avner, inclusive ele disse que eu podia botar a foto dele. Avner é tecladista da nossa igreja, criado na nossa igreja, um ministro de louvor, um servo do Senhor. Casei Avner com Rebeca. Quando cheguei na igreja, em 2014, eles já eram namorados. Depois celebramos o casamento. E um dia nós descobrimos, aliás, um período em que eu estava pregando 2 meses, foi por 2 meses, todas as vezes eu olhava para a Rebeca e tinha alguma coisa estranha na Rebeca. Eu descia do púlpito e a Rebeca, eu disse, Rebeca, o que está acontecendo? Ela disse, nada, pastor, está tudo bem. O outro domingo eu ia de novo, nada, pastor, está tudo bem. Até que Deus nos mostrou. Eles estavam com 2 anos de casado, mas há 3, Avner estava com um relacionamento fora do casamento. Antes de casar, ele começou a adulterar. Ele começou, inclusive, com uma mulher casada que deixou o marido para ficar com ele. Nós chamamos Avner e Rebeca, minha esposa e eu chamamos Avner e Rebeca, colocamos frente a frente. E aquele dia foi muito doloroso. Avner olhou para Rebeca e disse, eu não te amo mais, eu não quero mais você, eu não desejo mais você, eu quero a outra. A minha vontade
Não é? Fala nada não, né, pastor? Já entendeu. É isso aí. Eu olhei para a Rebeca, esperando, agora ela vai falar, agora ela vai falar. Rebeca olhou para o Abner com lágrimas nos olhos, chorando, chorando, chorando. Rebeca olhou para ele e disse assim: você diz que não me ama mais, você diz que não me deseja mais, mas eu creio num Deus que transforma corações, e o meu Deus vai transformar o seu coração e vai fazer você me amar. Eu olhei para o céu para ver se Jesus não estava abrindo o céu para levar ela logo. E o pior, depois a moça ainda ligou para ela no trabalho dela. E começou a falar, ele não quer você, ele quer a mim e tal. Ela disse, minha querida, o Senhor Jesus está transformando o coração do meu marido, é Ele que vai fazer essa obra. E Jesus, Ele quer transformar o seu coração também. Volte para o seu esposo. Saiba que Jesus... Comecei a evangelizar a menina, eu sei porque ela me mandou o áudio da gravação da ligação, sou curioso. E eu disse, não, essa menina, ela decidiu amar com graça o seu esposo. A igreja, Avner passou pelo processo de disciplina, Avner foi acolhido, Avner foi amado com graça pela comunidade de fé, ele foi restaurado na comunidade, aquele casamento, meus irmãos, pode passar a imagem, foi transformado pelo Senhor. Hoje Avner e Rebeca receberam 2 lindos presentes do Senhor, a Sofia e a Catarina. Avner e Rebeca são líderes de pequeno grupo na nossa igreja. Avner e Rebeca, hoje Avner é um dos seminaristas da nossa igreja e logo, logo vai compor a nossa equipe pastoral. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma outra história, vocês gostam de história, né? Vamos voltar. Outra história, pode passar. Pode passar. Bartolomeu e Raquel. Isso aqui é famoso, onde eu vou contar esse aqui. Isso aqui já... Mas eu vou contar aqui no Nacional, que eu nunca falei no Nacional, vou contar dessa vez. Avner e Rebeca. Aliás, Bartolomeu e Raquel. Estava na igreja em 2014, primeira semana como pastor da igreja, estou na porta da igreja, chega uma lourinha desse tamanho com um menino de 6 anos chamado Rick, Raquel e Rick. Raquel parou na porta, olhou para mim e disse assim, pastor, eu orei para Deus mandar um pastor para essa igreja, e eu quero dizer para o Senhor uma coisa, é o Senhor que vai ganhar meu marido para Jesus. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu disse, tudo bem, pois domingo eu vou almoçar na sua casa. Né? Perder essa? Cheguei na casa dela, Deus já estava fazendo a obra na vida do esposo dela, ela não sabia. Ele me recebeu com a camisa do Flamengo, irmãos. Chegou lá, sentei com ele, começamos um relacionamento. Comecei a estudar a Bíblia, depois de um tempo, conversando, andando juntos, eles estão nos assistindo, inclusive, agora, ele me mandou mensagem ali. Caminhando juntos, estudei as 4 lições do Evangelho de João. Bartolomeu se converteu. Bartolomeu se converteu igual uma máquina, assim, um trator. Ele saiu alcançando os amigos dele para Jesus. Foi para o meu pequeno grupo. Se tornou meu líder em treinamento. Comecei a ensinar ele a liderança. Ele foi para o treinamento formal de liderança da nossa igreja. Mas na semana, meus irmãos, já assumi a liderança, o infeliz se desvia. Voltou ao pecado. Começou a beber, ir para os bares. Raquel estava grávida de 3 meses da segunda filha deles, a Letícia. Começou a pecar, traindo a sua esposa, passando a madrugada fora. Mas eu brinco dizendo que Bartolomeu foi o melhor desviado que eu já tive na minha vida. Apesar de desviado, nunca deixou de ir para a igreja, disciplinado, não deixou de ir para a igreja. Não faltava um pequeno grupo e ainda levava os amigos da mesa do bar para o pequeno grupo. E da pastor do desviado, que a gente fosse assim, era bom. Era bom. Bartolomeu foi acolhido com graça, disciplinado e acolhido com graça pela comunidade. Foi amado. Várias vezes eu recebi ligação de Raquel na madrugada dizendo, pastor, eu não aguento mais. E aí certo dia ela usou a seguinte frase, eu não mereço isso. Eu parei por um pouco, isso era 1h30 da manhã.
E eu disse: então você está me dizendo que você é melhor do que Jesus Cristo? Porque o Cristo a quem você serve não merecia estar na cruz por você. Eu disse: você precisa amar graciosamente o seu esposo, e nós vamos continuar orando, jejuando pela vida de Bartolomeu. 1 ano e meio em oração e jejum. No dia do batismo do seu filho Rick, aos prantos, Bartolomeu volta aos caminhos do Senhor. Esse casal são líderes de um dos pequenos grupos, sem dúvida alguma, que mais crescem na nossa igreja. Hoje esse casal, aliás, há menos de um mês, o pequeno grupo deles foi multiplicado. Eles formaram uma nova liderança. São líderes do ministério de casais da nossa igreja. Deus restaurou, Deus transformou a vida de Bartolomeu com graça em meio à comunidade. Nós precisamos viver a graça de Deus se nós queremos que de fato a igreja seja o evangelho visível. Mas não está aí, eu conto outra história, rapidinho, só para eu prometer, eu continuo. Certo dia, uma quinta-feira, culto de doutrina, na época, na nossa igreja, entrou um casal pelas portas daquela igreja. Pastor Ronald pegou aquele casal, levou para um canto para orar com eles, a primeira vez que eles pisavam na nossa igreja. O nome dele é Alisson, o nome dela é Patrícia. Aquele casal chegou ali ferido pela vida. Alisson trabalhou sua vida toda com caminhões. Alisson era caminhoneiro, depois se tornou um empresário na área de caminhões, de carretas, tudo mais, tem bitrem rodando o Brasil afora. Mas a vida de caminhoneiro, para quem não sabe, e você que anda na estrada aí brigando e xingando caminhoneiro, é uma vida, meus irmãos, que necessita demais da graça de Jesus. Pessoas mergulhadas no adultério, na prostituição, no vício. E Alisson viveu isso. Alisson um dia chegou para mim e disse: pastor, meu vício é mulher. Meu vício é mulher. E do outro lado, a sua esposa que sofria com tudo isso. Alisson converteu primeiro ao Senhor. Comecei a acompanhar, discipular, ensinar ao lado do Bartolomeu. Bartolomeu me ajudou nesse processo. Aquele que eu alcancei para Cristo, agora eu estava ensinando a discipular outros, o Alisson. Bartolomeu começou a me acompanhar para o discipulado de Alisson. Alisson lutou muito. Muitas vezes caía na bebida, em outras coisas, e a gente abria as escrituras, no outro dia sentava, ensinava na palavra de Deus, amando-o com graça, com misericórdia. E certa vez ele me ligou um sábado à noite, dizendo: pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu disse: pode, amanhã de manhã vá para a igreja. Foi domingo de manhã, sentamos numa sala, ele abriu o coração e ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse: o que houve? Ele disse: eu estava num lugar lá. Isso Patrícia foi também. Patrícia ainda não era convertida, ela estava do lado de fora da sala, primeiro o Alisson. Eu estava num lugar lá e um grupo de amigos me ligou dizendo para a gente ir para o sítio onde tinha mulheres, várias mulheres, pastor, para nós. E eu ainda pensei, comecei a me arrumar. Quando eu comecei a abotoar a camisa, que eu parei na frente do espelho, o Espírito Santo falou assim no meu coração: você não pertence mais a este mundo, agora você é filho do Deus vivo. Patrícia entrou na sala, Patrícia começou a chorar. Patrícia começou a falar das suas dores, coração ferido, amargurado por toda essa situação que ela vivia. Mas, meus irmãos, Alisson começou a estudar as Escrituras, a aprender as Escrituras. Sua vida começou a ser transformada, sua vida começou a ser restaurada. Patrícia começou a ver transformação na vida do seu esposo. Patrícia se rendeu a Jesus. Em 1 ano de convertido, Alisson levou seu irmão, suas 2 cunhadas para Cristo e outros amigos caminhoneiros para Jesus. Hoje, por iniciativa dele mesmo, nós temos um trabalho ali no Piauí de evangelização de caminhoneiros, e um grupo com mais de 100 caminhoneiros de todo o Brasil, onde nós pregamos o evangelho para eles. Deus tem abençoado tanto a vida de Alisson e de Patrícia, meus irmãos, que agora eles são líderes de pequeno grupo da nossa igreja.
Ele foi discípulo do Bartolomeu, o pequeno grupo do Bartolomeu. Aprendemos com você, pastor Jéssica. O pequeno grupo do Bartolomeu era bom demais. Aí o Alisson multiplicou, botou agora melhor ainda. Pequeno grupo, melhor ainda. São líderes de pequeno grupo. Deus tem abençoado tanto que a visão missionária desse cara é fantástica. Ele um dia olhou, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Disse, pastor, me mandou uma foto, era foto de um micro-ônibus. Pastor, você acha que ajudaria nos projetos missionários da igreja? Eu disse, com certeza, meu irmão. Depois vamos orar. 3 meses depois, terminou o culto, ele chegou para mim e disse assim, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus tem me abençoado, e Deus me deu um meio, e eu estou doando hoje um micro-ônibus para a igreja. Para que esse micro-ônibus seja usado nos projetos missionários, para avançarmos mais, para a evangelização dos caminhoneiros. O micro-ônibus está lá, no pátio da igreja, e o casal que eu estou falando está aqui sentado comigo, Alice e Patrícia, levanta ali os dois. Obrigado, querido. Fique em pé, fique em pé. Discipulei Bartolomeu. Bartolomeu hoje é o discipulador de Alisson. E Alice e Patrícia já estão discipulando outros. Eu quero que fique em pé o Júnior e a Eliane. Júnior é caminhoneiro, amigo de Alisson, alcançado por Alisson. E hoje estão aqui participando do Multiplique Nacional. Detalhes, eles ainda vão ser batizados, tá, irmão? São recém-convertidos, estão aqui no Nacional. Uma comunidade que manifesta graça, perdão, restauração. A Igreja Multiplicadora nos convida a vivenciarmos isso e nos motiva a voltarmos aos princípios da oração, da evangelização discipuladora, da formação de líderes, plantação de igreja e da compaixão e graça. No PGM, na igreja, vão ter pessoas que nos ferem, que são diferentes de nós. Mas a igreja do Senhor é como um lindo coral, cantando hinos de louvor a Deus. Todas as vozes, diferentes umas das outras, mas quando se unem, formam uma bela harmonia que trazem glórias ao Deus Santo, justo e poderoso. Um exemplo desses momentos de unidade, pastor Diogo, é quando a igreja ali se reunia para partir o pão em comunidade, celebrando a ceia em memória de Cristo Jesus. Juntos, ao cearem, eles relembravam aquilo que os tornava um, o sacrifício do Cordeiro perfeito na cruz. A ceia do Senhor em comunidade nos lembra o Cordeiro que foi morto para nos dar vida. A ceia do Senhor em comunidade nos traz a lembrança da maravilhosa graça que nos alcançou e reassumimos o compromisso de levar essa preciosa graça ao homem desgraçado. McDever, no livro Discipulado para a Glória de Deus, na página 43, pode passar o slide, ele diz o seguinte, pode passar o slide, pode passar, antes, não está aí? Está aí, é isso aí. Esse livro aí, depois os irmãos leiam esse livro que vale a pena. Ele diz, participar da ceia do Senhor é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, e celebrar o resultado dessa morte, a incorporação de pessoas de todas as tribos e classes em uma única comunhão. Essa é a igreja viva do Senhor. Por isso, tornar o Evangelho visível é voltarmos a viver princípios da palavra que nos ajudarão a vivenciar a maravilhosa graça de Cristo Jesus. Assim, eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nessa manhã, se nós queremos que nossas igrejas sejam locais que manifestam o Evangelho visível de Cristo, nós precisamos mover nossas igrejas a vivenciar a maravilhosa graça de Deus, a começar em nós. Se há em nós alguma sombra de amargura, se algum de nós temos alimentado falta de perdão, nós precisamos, meus irmãos, abandonar isso. Se há relacionamentos quebrados, nós precisamos buscar restauração no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não é mágica que vai fazer sua igreja crescer. Não é de um dia para a noite que a sua igreja vai começar a crescer. Quem traz o crescimento à igreja é o Senhor Jesus Cristo. Mas quanto na comunidade... acabou. Aí, foi. Quando na comunidade o Evangelho é vivido. Meus irmãos, pastores que estão aqui, quantos de nós estamos aqui feridos com as nossas igrejas?
E eu sei muito bem o que é isso. Quantos de nós estamos feridos? Quantos chegaram aqui já pensando em desistir? Ou dizendo, eu vou para esse congresso, é a minha última cartada, depois disso, se não der certo, eu vou desistir. Quantos de nós chegamos aqui, meus irmãos, chateados ou pensando em abandonar o local onde Deus nos colocou e quem sabe ainda nos quer, porque estamos magoados, feridos. Talvez você, líder de pequeno grupo, está aqui ferido, cansado, porque alguém te feriu, porque o seu grupo não responde. Eu quero dizer uma coisa para você, eu gostaria de dar um conselho ao irmão. Obrigado. Perdoe. Perdoe o irmão que te feriu. Lute por restauração. Aconteça o que acontecer. Viva o Evangelho e manifeste você a maravilhosa graça de Cristo. Perdoe, meu irmão. Perdoe. Graciosamente. Pois a falta de perdão é pecado. E Deus não atua onde há pecado. Talvez você esteja aqui cansado porque ninguém reconhece o teu trabalho. Né, pastorzão? Você trabalha feito louco, você prega, você se dedica na sua igreja, mas ninguém reconhece isso. Está cansado disso. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Lembre-se que tudo o que você faz é para o Senhor e não para homens. Lembre que é para a glória de Deus que você vive. Mesmo que homens não te entendam ou não te reconheçam, é para o Senhor que você faz o que você faz. É para a glória do Senhor. A sua recompensa não está aqui. A sua recompensa está nos céus, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perdoe, viva graciosamente o Evangelho. O irmão do teclado já começou, mas eu tenho uma última coisa a dizer. Se nós queremos, meus irmãos, que a nossa igreja seja viva o Evangelho visível, seja o Evangelho visível, nós precisamos viver para a glória de Deus. Fomos criados para glorificar o Senhor. Pode pôr, pode passar. De Romanos, capítulo 11, versículo 36. Você pode ler comigo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, hoje e sempre. Amém. A igreja também foi feita para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto um pouquinho mais à frente, agora no capítulo 3, nós vemos Pedro e João indo para a oração. Aparece um homem ali, aliás, ele sempre estava ali. Ele pede uma esmola, Pedro e João. Pedro olha para nós, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. Aquele homem foi curado, foi restaurado. Aquela população viu, aquela comunidade viu aquele milagre e começaram a seguir e olhar para Pedro e João como se eles tivessem feito tudo aquilo. Pedro para e olha e diz: por que vocês olham para nós como se nós, pelo nosso próprio poder, tivéssemos feito alguma coisa? Mas foi pelo nome precioso de Jesus que esse homem foi curado. Pedro não quer glória para ele, João não quer glória para ele, porque eles sabem que tudo aquilo que eles são e vivem é para a glória de Deus. Quando diante do Sinédrio, no capítulo 4, eles são aconselhados ou quase forçados a deixar de falar de Jesus, eles olham e dizem: julguem vocês mesmos, se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens, pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Pedrão que havia negado Jesus, o Pedrão que tinha medo do que poderia lhe acontecer diante do Sinédrio, diante da ameaça de morte, ele diz: o meu nome pouco importa, a minha vida pouco importa, eu vivo para a glória do meu Jesus e eu vou continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Queridos, muito obrigado, querido. Eu não sei porquê, mas esse está mais bonito. Um dos maiores perigos que enfrentamos em nossos ministérios é a tentação de nos utilizarmos das coisas de Deus, da obra de Deus, para trazer glória ao nosso próprio nome. Um dos perigos que nós encontramos, inclusive dentro da nossa visão que estamos aqui trabalhando esses dias, quando a nossa igreja cresce,
É achar que nós estamos trabalhando para fazer a nossa igreja conhecida e trazer glória ao nosso ministério. Meus irmãos, tudo que fazemos e somos como igreja deve cooperar para que Cristo seja glorificado. Mateus capítulo 5, do 14 ao 17 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e o quê? E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Precisamos tomar cuidado como líderes para não trabalharmos para construir o nosso próprio nome. Não é o nome da nossa igreja que deve ser conhecida. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que vive, que é o Evangelho vivo, ela vive para a glória e louvor do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tudo diz respeito a Ele, meus irmãos. Nada diz respeito a nós. Quando assediados pelas pessoas a receberem glórias para si, Pedro e João rejeitaram essa glória e apontaram para Cristo. Meus irmãos, nós não podemos ficar levando nossa igreja a gerar eventos e programas simplesmente por eventos e programas. Nós precisamos lembrar qual o propósito da igreja. É glorificar o Senhor Jesus Cristo, levando o homem perdido a Ele. A igreja do Senhor, tudo aquilo que ela faz, aquilo que ela é, deve cooperar para a glória de Cristo. E agora, irmão tecladista, eu estou encerrando. Eu tenho 34 anos de idade. Fui para o seminário aos 18 anos. Fui ordenado ao ministério pastoral aos 22 anos. Assumi a igreja da Morada com 26 anos. Uma igreja com 20 anos de história, que passou excelentes pastores. O último pastor, pastor Mendes, tinha passado 15 anos. Um grande desafio. Um ano antes de eu assumir aquela igreja, eu estava fazendo um curso. E num dos módulos, um professor, em um dos dias do módulo, trabalhou algo chamado narcisismo. Quando ele começou a trabalhar aquilo e apontando aquilo na projeção, eu comecei a olhar e dizer assim: esse sou eu, o Narciso, Natan Narciso da Silva. Ainda jovem, começando o ministério, pregando em congresso, pregando em conferência. Mas eu não conseguia enxergar que eu estava cometendo o mesmo pecado de Lúcifer, querendo roubar a glória do Senhor para mim. Naquele dia, acabou aquele módulo do mestrado. Eu fui para minha casa, dobrei os meus joelhos e fiz um compromisso com Deus. Eu já tinha assumido a igreja da Morada, pastor Fabrício. E eu disse: Senhor, eu não vou aceitar nenhum convite até o Senhor tratar isso no meu coração. Eu só vou pregar na minha igreja, eu sou pastor, eu tenho que pregar, né? O Senhor me moeu. Deus usou a vida da minha esposa de forma poderosa para isso. Abriu o meu coração para minha esposa. Ela me ajudou demais com isso. 2 anos depois, no ano de 2016, janeiro de 2016, eu recebi um convite, eu fui orar para pregar na conferência de uma igreja no Maranhão, no interior do Maranhão. E eu fui orar ao Senhor para saber se já era o tempo, se eu poderia aceitar aquele convite, se eu fosse, que Ele me desse a palavra certa. E Deus confirmou que eu poderia ir, eu fui. Fomos na sexta-feira, a conferência começava sábado à noite. Cheguei na sexta-noite, comemos lá um churrasco, nos divertimos com os irmãos, com os pastores da igreja. No sábado de manhã, quando eu acordo, que eu vou dar bom dia para minha esposa, eu olho para ela e disse: bom dia. A voz não saía, não tinha voz, acabou a voz. Foi passando o dia, o pastor me pegou, me levou na farmácia, comprou um monte de medicação. A conferência era à noite. E quem já foi no Nordeste, eu não sei como é nos outros regiões, mas no Nordeste, pelo menos no Maranhão e Piauí, tem aniversário de uma igreja, vai às outras cidades tudinho de perto em caravana para lá. É ou não é? É, quem conhece sabe.
Meu irmão, e aquela igreja estava inaugurando um prédio enorme. E um monte de ônibus chegando e parando na hora do culto, e minha voz não voltava e não tinha voz. O pastor olhou para mim e disse: agora, Natan? Eu disse: eu não... Com aquela voz lá, né? O que eu disse para ele foi: eu não sei, mas eu vou pregar. Eu disse: Deus me confirmou que eu deveria estar aqui, me deu uma palavra, eu vou pregar. Ia chegando a hora do culto, do meu lado tinha um pastor de uma cidade vizinha que é meu amigo. Ele olhou para mim e disse: cara, está chegando a hora e tua voz não voltou, o que você vai fazer? Eu disse: eu vou pregar. Subi o púlpito, peguei o microfone com toda a minha força e eu disse: boa noite, irmãos. Os irmãos entenderam, todo mundo fez silêncio. E eu disse para os irmãos, irmãos, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei o que Deus quer com isso. Mas Ele me deu uma palavra, Ele me mandou aqui, eu vou pregar, mas antes nós vamos orar. Era o primeiro convite que eu aceitava depois desse tempo de tratamento do Senhor. Comecei a orar. E na hora que nós dissemos a palavra amém, a voz voltou. Voltei para o meu quarto depois do culto. Dobrei meus joelhos e fui conversar com Deus. E o que Deus disse ao meu coração? Ele disse: isso aqui é só para lembrar que até para falar, você só fala se eu permitir. Nada diz respeito a nós. É para Ele. É para a glória dEle. É para o louvor do Senhor. Se vivermos de forma poderosa a palavra de Deus, a graça de Deus, se os nossos olhares estiverem voltados para a motivação correta pelo qual vivemos, nos movemos e existimos, nós seremos uma igreja viva, que manifesta o evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos uma igreja que vive para a glória de Deus. Quero deixar 3 aplicações rápidas para os irmãos. Pode passar, queridona. Está pequeno aí, mas dá para os seus irmãos enxergarem. Primeiro, avalie com honestidade seu coração. Avalie com honestidade seu coração. Veja se a palavra de Deus tem de fato sido sua regra de fé e prática. Tanto no que diz respeito ao seu viver diário, como na sua prática ministerial. Se você tem praticado a palavra, ou aquilo que você quer, aquilo que você acha. Segundo, ore ao Senhor, para que Ele faça da sua igreja uma comunidade que manifesta graça. Mas peça para Ele trabalhar em sua vida, para que você seja exemplo de alguém que espelha e espalha essa maravilhosa graça. E por último, pense com honestidade o que tem movido você e a sua igreja. Se é a motivação honesta de dar glórias ao nome de Deus, ou o desejo orgulhoso do seu coração de construir o seu próprio nome ou o nome da sua igreja. Se apresente diante de Deus em oração e peça perdão. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está fazendo algo extraordinário nesse Brasil. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer fazer algo extraordinário na tua vida e através da tua vida, meu irmão. Mas antes desse extraordinário, o Senhor deseja primeiro trabalhar os nossos corações, para que sejamos homens e mulheres que vivem a palavra, que manifesta a graça e que com a motivação correta trabalha para a glória e louvor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, no nome de Jesus.